Quanto tempo essas Oh, duas? quem tá aí? Quem eu não vi a outra? É a Mari? A Camille. Ah, que delícia! Presenças ilustres. Sejam muito bem-vindas. Estamos aqui em dia de portal. Franzinha preparou Eu uma nem sabia, vivência gente. Eu não sou conectada com maravilhosa. os portais. Não, você é conectada com os Eu portais. sou conectada, É. não sou aqui mentalmente. Em dia de portal, portal da prosperidade, portal do alinhamento, portal aonde a gente se conecta com a energia do nosso coração e quando a gente está na energia do nosso coração, da nossa alma, automaticamente o nosso brilho acende e aí é bênção atrás de bênção. Muita gente quer a prosperidade, mas será que você está alinhada realmente para poder receber essa prosperidade, né? A prosperidade real mesmo, ela vem de um alinhamento energético. Eu não sei por que que eu estou falando isso, mas eu vou trazer aqui agora, porque está descendo tudo. Ela vem realmente de um alinhamento energético com a nossa missão. A real prosperidade, que é o Dharma. É aonde a gente É o está. Dharma, que a gente acabou de falar. Exatamente. Essa é a prosperidade real. Então não adianta a gente buscar prosperidade fora, né? A primeiro é dentro, um alinhamento, entendendo o que é para você, o que não é para você, aonde você vai colocar a sua energia, se as suas ações estão alinhadas com aquilo que você quer alcançar, com seu sankalpa, né? Eu tô animadíssima para começar esses 21 dias, Fran. Ai, da minha paz. Cara, da última vez, a minha psicanalista, ela chegou e falou assim pra mim, Camila, o que aconteceu? Porque 21 dias de yoga todo dia eleva a gente num grau que ela percebeu o meu nível de entendimento e de sabedoria e de saber lidar melhor com as coisas. E assim, foi num momento onde eu estava tirando a minha medicação. Então eu tinha tudo para poder, pum, cair, né? Mas não, pelo contrário, eu elevei. Então, que a gente possa elevar a nossa frequência, né? E já deixo o convite aqui para vocês. A gente começa segunda-feira, 21 dias de yoga. Yoga todo dia, yoga, meditação, né? Então tá aí aberto o convite. Mas vamos lá, vamos falar sobre isso aqui. Confusa, Cá, desconectada. só uma coisinha. Ergue um pouquinho a tela do seu computador, que tá bem aqui, ó, Ai, finaliza. Aí, desculpa. melhor. Tá. Então vamos lá. Ainda no portal da manifestação, confusa ou desconectada, você sabe mesmo o que você quer? Sabe por que que você não manifesta aquilo que você deseja para si? Porque você não define, porque você não sabe o que quer. Quem quer muitas coisas acaba não atraindo aquilo que realmente é para ela. Eu vou explicar. Antes de entrar aqui, e antes de começar, eu tive uma conversa com o Henrique sobre públicos, né? Quem é o público que você atende? E atenção aí para mulheres empreendedoras, né? Mas também para mulheres do mercado corporativo também. É, Às vezes a gente acha que falar com muitas pessoas é que é o efetivo, ou atender muitos públicos. Mas na verdade o que é mais efetivo é a gente atender as pessoas certas. É a gente focar, é a gente nichar, é a gente entender para quem é que a gente está falando. Por quê? Porque isso vai ter um nível maior de conversão. E aí, para as meninas que trabalham com vendas, né? Às vezes a gente acha que contactar muitas pessoas é isso que vai fazer virar. Não, é contactar as pessoas certas. Então, é usar a nossa intuição. Para quem está divulgando o trabalho, não é falar para todo mundo. Ah, falar para mulheres é muito amplo, mas são mulheres que parará, 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 né? Então, Fran, por exemplo, ela está muito numa pegada de mulheres lá com mães, né? Você tá muito numa pegada de mães, não tá? Pré-natal e pós-natal, A né? Fran tá. Mulheres que Então, querem não quer engravidar. dizer que ela não vai.
atender o outro tipo de mulher, mas quer dizer que a energia dela tá focada. E quando a nossa energia tá focada, gente, isso aqui é ouro que eu tô falando, tá? Porque tá vindo direto lá de cima. Quando a energia tá focada, eu abro o meu campo para atrair esse tipo de pessoas. Mas se eu tô focada em mulheres, é muita gente. Eu não consigo atrair. Então presta bastante atenção no poder da intenção. E aí a Fran pode me ajudar sobre o Sankalpa, sobre o poder da intenção a partir do yoga, Franzinha. E até porque quando você não nicha, vem o excesso de energia que vai para desnecessário, né? Acho que É a gente a está falando perda bastante sobre energética, isso, a né? perda energética. Sim, é assim. Gente, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas aconteceu comigo, tipo, ontem. Sabe quando você sabe o que você quer? Eu quero estacionar facilmente. Aí vem muito fácil, eu falo, Deus, hoje eu quero estacionar facilmente. Eu falo sério, não tem interferência. Gente, é papum, pá, chega e encontra a vaga. É Por impressionante quê? isso. Eu pedi, não tinha interferência, chegou. Aí às vezes eu falo, Deus, por que que tem coisa que chega tão fácil, tem coisa que não vem? E é justamente isso. É porque Alinhamento, não sabe o que quer, intenção, não sabe fazer a intenção, né? E sempre quando eu tô na vivência, vocês veem que eu vou guiando para que vocês façam a intenção. Então, é, muitas vezes eu acabo falando assim, e se você não sabe que você quer, intenciona uma luz para chegar na onde você precisa chegar, é né? isso. Porque às vezes a gente não sabe mesmo, mas a gente pode intencionar descobrir. Eu amo quando a Fran traz isso, acho que traz muita clareza. E uma dica prática, né? Eu tenho flertado muito com a praticidade. Eu acho que e a Fran sabe desse meu movimento, né? De sair muito do sutil e de alguma forma trazer o sutil para a vida prática. Porque a gente vive na prática, a gente não vive no É, sutil, né? E, é, e quando você vai, por exemplo, mulher, para uma reunião ou para um lugar que está cheio de gente, né? Eu que faço muito networking, eu dou o comando, né? Eu dou a intenção. Criador, com quem eu vim me conectar aqui hoje? E é impressionante. A pessoa, ou ela chega do meu lado e a gente começa a conversar e eu descubro que ela tem o que eu preciso, ou eu tenho o que ela precisa, ou é, as coisas, a energia vai se movimentando que eu acabo sentando do lado daquela pessoa. Algo acontece, né? E isso é o quê? É saber usar a intenção a seu favor. A própria oração é uma intenção. Né? A própria oração, o uhum, manifestar é o quê? É a gente intencionar e colocar energia e acreditar. Porque o problema é quando a no gente tem divino. no divino. Quando a gente não acredita muitas vezes, nossa, vai vir algo aqui bem especial. Às vezes, esse negócio de ficar rodando igual um peru doido, né? Busca aqui, 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 busca aqui. Isso às vezes é falta de fé no seu caminho, naquilo que você acredita, falta de alinhamento, desconexão de você, da sua energia e principalmente do divino. O universo vai trazer. O que eu estou vivendo agora na minha vida, eu intencionei a antes mesmo de eu começar a empreender. E tem hora que eu olho e falo, gente, isso está realmente acontecendo. Eu até assusto, mas aí eu lembro que eu intencionei lá atrás. E está acontecendo. Então, é o poder da intenção, né? É o poder da intenção. Deixa eu ver aqui, alguém mandou um chat. Equilíbrio em Yang. É isso. Então, vamos lá. Me perdi de mim. Tem muita mulher dizendo que está perdida, mas essa mulher se afastou tanto de si que ela não reconhece mais os próprios sonhos. De tanto dar conta de tudo, ela esqueceu de si. E aí é esse lugar, né? Eu paro de me escutar.
Eu paro de entender o que é para mim. E aí é esse movimento que a gente quer trazer para vocês, porque só você sabe o seu caminho. Você pode intencionar descobrir. Você pode vir com 21 dias de yoga aí com a gente. Você pode fazer o Inspira Mulher. Para quê? Para você voltar para dentro e para você voltar para si, para você voltar para Deus, né? Nesses movimentos todos que a gente tem feito, eu tenho percebido muito que a Fran sempre falou isso, mas eu nunca senti. Mas é que o coração é nossa bússola, né? O coração, ele sabe o Uhum. caminho. Ele sabe o caminho, a nossa alma sabe o nosso caminho. Então, se você não sabe para qual caminho você deve ir, muito provavelmente você está precisando conectar com a energia do seu coração. Aí eu vou deixar a Fran falar um pouco sobre isso. E eu não sei o que que é esse negócio verde que apareceu aqui. É design. É, Como é que é? Ai, eu esqueci a palavra, mas é abstrato. É aquelas. É arte. É isso, gente. O coração, ele é a ponte, né? Então, é como se a gente precisasse passar nele para a gente chegar nos chakras mais para cima, que é o mental mesmo, que é o que toma, o analítico, né? Que é o Buddhi. Buddhi é o que analisa, ele tem a inteligência, ele vai filtrar para fazer as escolhas, né? E a própria consciência, né? Porque existe, você tem uma consciência, depois você analisa e depois você toma a decisão, né? Mas se isso já passa antes pelo coração, por isso que é essa ordem, né, que vai crescendo, ele já tem um filtro natural ali, né? E depois existe também, quando a gente está desconectada de si, aquela aquele corpo emocional que vai te dizer, não, assim você vai sofrer, não, não vai dar certo. Então, se a gente está aqui no coração e vem para Budi, que é importante, a gente precisa fazer as análises e a nossa consciência pura, né, e verdadeira, a gente vai seguindo né, assim, com mais direcionamento, um direcionamento verdadeiro, né, um direcionamento genuíno que vem de dentro, né? Sem aquelas vozes, que é isso que a gente purifica fazendo 21 dias de yoga. A gente apaga essas vozes que ficam aqui relembrando coisas que a gente já viveu ou os nossos ancestrais viveram, né? Para que a gente possa ficar puramente na nossa própria vida, no nosso próprio caminho. caminho. O programa para purificação uterina e ainda mais agora com o alecrim, é justamente sobre isso, né? A gente vai começar amanhã e o alecrim também, ele vai purificar para poder colocar a gente o quê? Na abertura de novos caminhos. A gente não é aquilo que a gente Uhum. viveu, a gente é aquilo que a gente escolhe viver também, né? Então, a gente precisa silenciar e purificar esses barulhos para que novas possibilidades possam se abrir, para que a gente esteja realmente alinhada com o nosso caminho, porque assim, ó, gente, a Fran tem um caminho dela, em alguns lugares a gente se cruza e caminha juntas. É, por exemplo, as meninas que estão aqui, né? Já caminharam juntas com a gente em alguns momentos, depois elas se vão, depois elas voltam. E a vida é assim, né? A gente vai trazendo caminhar e Uhum. caminhar e caminhar, mas o meu caminho é o meu caminho e eu preciso descobrir qual é o meu. A Fran tem o dela, né? Ela tá indo muito para essa questão das mães. Eu já tô indo muito para um lugar de comunicação, saindo um pouco dessa energia maternal que me consumiu durante muito tempo. Por que consumiu? Porque eu também sou mãe, então eu sinto que eu estou cada vez mais voltando com com muita consciência, não ao que eu era, muito melhor, mas saindo dessa confusão que é a própria maternidade, a gente precisa falar sobre isso. A maternidade, ela enlouquece a gente, né? Ela acaba com a gente, ela desconecta a gente da gente mesmo, e eu sinto que eu tô voltando depois. A minha filha tem 4 anos. Depois disso tudo, eu tô realmente retornando aqui para mim inteira. Então, a maternidade, ela faz isso com a gente. Às vezes,
faz a gente se desconectar do nosso caminho para poder estar conectado com o caminho do filho, e depois que o filho está andando, a gente volta para a gente. Esse é um movimento também muito importante. E tá tudo bem, é da vida a gente alinhar e desalinhar, alinhar e desalinhar. A gente não vai estar alinhada o tempo inteiro. O que a gente propõe aqui é você ter momentos de alinhamento com si mesmas, com você mesma, né? Ontem eu estava conversando com a Karina é minha sócia no Posiciona, e ela falou assim para mim que ela acordou e Deus falou assim para ela, Karina, me busca primeiro, não abre o WhatsApp na hora que você acordar. Eu achei isso tão significativo e eu tenho feito isso todos os dias. Isso é dica prática para vocês aí. Busque a Deus primeiro, busque o seu alinhamento. Depois você vai para fora. Busca dentro, né? Busca Deus, busca essa conexão e E busque digo intenção. mais. Pode ir. Não é só buscar Deus e abrir o WhatsApp, é tomar café da manhã com presença, é fazer tudo que tem para fazer, a sua higiene pessoal, blá blá blá. Agora sim, agora eu vou abrir, eu vou fazer o que precisa, vou começar meu trabalho, né? Mas eu não abro o meu celular enquanto eu não tô com tudo isso feito. Olha aí. Se não acabou. Se não acabou, porque eu vou É conectar com Deus pensando na mensagem que eu li isso. e E aí, o programa para purificação uterina, ele pede esse momento, são 40 minutos que a gente fica como a gente, né, Fran? 20 minutos ali, vaporizando, só escutando, e depois mais 20 minutos fazendo yoga. Então, é um movimento grandiosíssimo de alinhamento, além da purificação, que acontece, né? Que a gente vai estar trabalhando não só o corpo físico, mas a gente está trabalhando os corpos sutis também. Mas continua, deixa eu ver aqui, tem alguém que botou chat. O feminino no coração direciona e a mente executa. A primeira hora do dia para você. Exatamente, é isso aí, cara. E por que que essa mulher não consegue, né, se conectar consigo mesma? Agenda muito cheia, tarefa acumulada, excesso de consumo de informação. É, eu, por exemplo, né, as mães aqui de filhos pequenos, a gente está voltando de um período pós-férias, né, onde tudo saiu da rotina. Meus filhos não estão conseguindo acordar no horário, eu tô com uma nova rotina também. Então, tarefas acumuladas. Então, a gente precisa realmente alinhar de novo, né? Alinhar, porque a gente alinha e desalinha. Então, a mente está lotada, o coração não consegue falar, e é justamente por isso que a gente colocou esse desafio agora para as mulheres, e, né, eu não queria muito, porque eu estava totalmente desalinhada. Preciso jogar meu nome na lama. Mas a Fran falou: é exatamente o que você precisa, né? Estar com você para você conseguir alinhar todo o resto. Primeiro a gente se alinha, depois a gente alinha todo o resto. E a gente acha que é o contrário, né? Que a gente tem que estar alinhada para poder fazer. Não, a gente chega no desalinho e depois a gente vai alinhando todo o resto. Muitas vezes a gente tem um é, quadro do. Pode falar, Fran. ontem eu estava dando aula para gestantes e aí uma falou assim que tem um delay, o cansaço, é tipo assim, elas estão super energéticas, aí elas fazem, aí tipo passa um dia e vem assim um cansaço assim, que é algo que derruba. E aí eu falei que daí elas quando estão com energia fazem, né? Aí eu falei, então quando você for faz 80%. Não chega no máximo. Aí uma falou assim: quem já é mãe não é assim, não, não é essa a realidade. Mas assim, eu não posso brigar com isso, né? Tipo assim, mas dentro de, mesmo disso, você consegue reduzir 20% das suas ações, se for Consegue. essas coisas desnecessárias, Você entendeu? é o que não é urgente, né? É o O que que não não é é urgente, primordial, né? exatamente, exatamente. Sabe que ontem isso aconteceu comigo. Eu falei, nossa, eu já fiz tudo, mas eu ainda tô com energia. Acho que eu vou lavar essa louça. Só que a louça não é minha tarefa. Ela é do Henrique.
E aí eu Hum. parei, olhei, falei, não, deixa eu manter esses 20% aqui comigo. Óbvio que eu não pensei Uhum. nos 20, mas agora dentro aqui, deixa eu manter isso aqui e vou deixar isso aqui para ele. Pronto, né? Então isso é inteligência, saber economizar a sua energia, tá consciente, não tá no piloto Sim. automático. Isso, essas É. boas escolhas a gente só consegue quando a gente não está no piloto automático. E como que eu faço isso todos os dias? Primeira hora do dia para mim, fazendo esses exercícios, respiração, meditação, vindo com a gente nos 21 dias de yoga, purificando. É isso, gente. O caminho é para dentro. O caminho é para dentro. E o fora, ele vai se alinhar de acordo. É, e aqui fala, né? O quadro dos sonhos. Muitas vezes a gente que tem o quadro dos sonhos, a gente sabe aonde quer chegar, mas a gente se desalinha disso. São tantas distrações que a gente tem no dia que a gente desalinha daquilo que a gente intencionou lá atrás. Como eu disse para vocês, eu estou vivendo algo que eu intencionei 6, 7 anos atrás. É, e, e é incrível, né? A gente chegar nesse lugar. Porque é o meu caminho, não é o da Fran, não é o seu, é o meu. É aquilo que eu intencionei lá atrás, quando eu não sabia metade do que eu sei hoje. Escutar o coração. A Um confusão minuto de silêncio. constante. Ah, é, mas é verdade. A gente precisa de silêncio, né? A confusão constante e não ter medo do silêncio, né? Que É. muitas vezes a gente tem medo. A confusão constante pode ser só um sintoma de quem parou de se ouvir. E essa escuta interna faz você entrar no ciclo de sobreviver, se frustrar, repetir, culpar o universo. Você não está perdida. Você está desconectada mesmo de si. E a confusão, ela é um sintoma. Engraçado que tá vindo aqui pra mim, né? Quem quer tudo não tem nada. Às vezes a gente quer tudo, né? E a gente esquece, quer todos os clientes, quer todas as pessoas, quer tudo. E a gente esquece o poder de ter as pessoas certas, de ter as ações certas, né? De saber o que quer e de escolher. O poder de escolher. As nossas ancestrais não podiam escolher, elas tinham que ter o que, elas pegavam o que vinha, né? A gente pode escolher. A gente pode dizer não. E isso é um poder. É um poder. A gente pode saber o que é pra gente e o que não é. Vai ter coisa que vai vir que não é pra gente. E a gente precisa estar alinhada para poder entender. Vou ensinar algo prático que eu tenho feito bastante. Às vezes vão chegar coisas e a gente precisa perguntar para a energia do coração. Então pergunta para o seu coração, coração, isso é leve ou isso é pesado? Perceba que ele vai ou fechar ou vai abrir. Então, se for leve, é para você. Se for pesado, não é. É algo que aconteceu comigo. E eu estava muito desconectada de mim nessa época. Eu ia escolher a nova escola do Davi. E eu fiquei o tempo inteiro. Davi era novinho. E eu fiquei o tempo inteiro assim, me perguntando: é aqui? É aqui? É aqui? É aqui? Quando eu saí, o meu coração abriu e eu tive a certeza: é aqui. O coração abre, é leve. E foi lindo esse tempo que ele ficou nessa escola. A gente foi super bem tratado, né? Ele ficou um tempão lá. Então, pergunta para o seu coração. Ele sabe realmente o caminho. Mesmo que você tenha que perguntar várias vezes. Fran, quer falar alguma coisa? E não pede opinião das pessoas, por favor. Ai, Segue seu coração. pronto. Isso. Gente, é sobre isso. Porque às vezes, tá bom, Val. Às vezes a gente fica tão preso, né? E mais perdido ainda. O seu coração, ele sabe o caminho. Então, a confusão que muitas mulheres sentem hoje é um sintoma de silenciamento interno, é o resultado de ter aprendido a se adaptar o tempo todo, de ter esquecido de nomear o que sente, de ter se acostumado com o papel de forte e independente, mesmo estando cansada. A gente normalizou estar perdida.
Mas isso tem um custo. Viver no piloto automático, sobreviver em vez de criar uma vida com presença. Quando eu sei o que eu quero, eu crio uma vida com presença. Eu realmente manifesto a minha realidade. Você não está perdida, só ficou tempo demais se calando para caber onde a sua alma não queria estar. Eu percebo tantas mulheres nesse lugar, e eu já fui essa mulher também. É do ser humano querer pertencer, né? Querer estar no meio. Mas nem todo lugar é pra gente. E é um poder quando a gente descobre isso. Pode ser que aquele lugar esteja bombando. Pode ser que todo mundo queira estar naquele lugar. Mas a gente também tem que saber dizer não se aquilo não é pra gente. Porque às vezes a gente tem FOMO, né? Fear of missing out. Medo de não estar dentro. Medo de estar perdendo algo. E aí a gente se coloca em coisas que não são pra gente. Então é importante a gente avaliar e analisar. O que que você quer trazer, Fran? Tá olhando, analisando, Tô só, digerindo. digerindo. É. O ciclo do autoabandono. E o design continua aí, né? O design é um alinhamento, ó. Céu e Ai, terra. Não tá? Céu e tem terra? uma montanha É. Céu e terra. indo pro céu com um cortinho ali, ó, no coração. É? Nada é por acaso. O ciclo do autoabandono. Sem clareza interna, a mulher entra num looping, sobrevive no automático, se frustra, se culpa, se abandona de novo. E esse ciclo esgota, mas também revela algo. Você não perdeu seus sonhos. Eles só estão soterrados pelo barulho. Isso aqui mexeu comigo. Soterrados pelo barulho. Quantos sonhos a gente não deixa engavetado, né? E é aí que é o poder do alecrim, a nossa erva. É justamente para poder a gente conectar realmente com os nossos sonhos de novo e fazer os movimentos necessários. Retirar os barulhos internos, os barulhos externos, os barulhos uterinos, para que a gente possa realmente se conectar com aquilo que é pra gente. Ô, Fran, fala de Dharma pra gente. Dharma, Dharma é o nosso alinhamento, né, com o nosso propósito, com nossa missão de vida. É óbvio que a gente vem fazer uma coisa, mas nada que a gente faz nesse caminho é errado, porque a gente vai fazer coisas para que a gente possa cada vez mais chegar próximo, né, desse lugar, dessa missão, dessa. E pode ter vezes que a gente achou que a gente estava no Dharma e isso mudou, porque a gente entendeu mais, a gente se aprofundou mais. Quantas vezes eu já não falei, nossa, agora me encontrei. E aí, Misha, e aí filtra, e aí fala, caramba, tem mais, né? O Dharma, quando o Dharma é leve, né? Ele é leve, ele não é pesado. E não precisa Quando a de gente vive um esforço, momento, muito esforço. não. E o esforço ele vai existir porque a gente está na 3D, né? E existe esse movimento, né? A gente precisa saber que existe um esforço e que precisa de que a gente faça a nossa parte, né? Não, para que tem um gato aqui, eu estou tentando controlar para não vir pisar na tela. É, mas o Dharma ele é abundante, né? O Dharma Oito a do gente pode oito, né? carregar, o karma a gente pode carregar, o karma, o Dharma a gente pode carregar ele em todas as nossas ações. A gente não está falando só de trabalho, e muitas pessoas confundem isso, sabe? Querendo dizer assim, como se o trabalho é, precisa trabalhar com alguma coisa relacionada. Por exemplo, na aula passada ou retrasada, eu falei que eu sou amor. Né? Eu sou amor. Então, se eu sou amor no meu trabalho, não importa qual que seja ele. Eu sou amor na relação com a minha família, eu sou amor na relação com meu marido, eu sou amor.
em todas as minhas relações. Então, se o meu Dharma é ser amor, por exemplo, não significa que eu vou trabalhar com o amor, sabe? Não significa que mas eu vou levar o amor para onde quer que eu esteja. Então, o Dharma não está associado ao trabalho em si. Porque se você leva esse amor que eu estou dando de exemplo para todas as suas ações, obviamente a abundância vai estar presente na vida. E não importa, porque eu vejo muitas mulheres querendo mudar de carreira para fazer coisas alinhadas à espiritualidade, para fazer coisas alinhadas com mulheres ou alguma coisa assim, e de repente, se você se alinha com o seu Dharma e vive ele no seu trabalho atual, por exemplo, isso já vai transformar. Porque o servir, ele é de todos os aspectos, todos os trabalhos estão servindo. A gente está servindo, não importa qual trabalho. Mas levar a missão dentro daquilo, entender a importância daquilo que você está fazendo pelo outro, que você entender que você está servindo sim, né? Porque se eu liguei para o telemarketing, aquela pessoa me atendeu e resolveu o meu problema, gente, eu sou muito grata a isso. Não é porque eu conectei com o meu coração, que eu tive um momento de paz, não é só sobre isso, porque a gente precisa de todos os serviços. Então, e a maior parte, né? A maior parte não, verdadeiramente, para que a gente se alinhe com o Dharma, a gente passa pelo nosso karma. Por isso que é tão difícil essa estrada chegar, né? Por isso que acontecem muitas coisas. Porque a gente vive o Dharma, a gente vive o karma para a gente encontrar com o Dharma. Era isso que eu queria entender. Mas é verdade, né? É, e isso que você trouxe sobre o trabalho, né? Também é muito significativo e eu vejo muitas pessoas se confundindo, né? Muitas vezes elas acham que para servir elas precisam ir para um caminho terapêutico espiritual e não. Pode servir de outras formas, tendo o seu negócio, né? Ou às vezes trabalhando para outra pessoa, ou às vezes tirando alguns momentos para poder servir, servir mesmo na caridade, né? Aham. Então, existem várias formas aí, né, de servir. Uma ajuda, por exemplo, eu sirvo o tempo inteiro, todas as vezes que eu estou divulgando uma empreendedora. Isso é servir, né? Quando ela me divulga, isso é servir. Quando eu compro dela, né? Eu também estou servindo o negócio dela, né? Quando ela Uhum. compra de mim, ela está servindo ao meu negócio. Então, servir não Uhum. é simplesmente só. Nossa, destravou algo bem especial aqui. Então, o servir é estar disponível, né? E olhando para o outro, mas num lugar de intenção pura, de intenção pura. Eu nunca esqueço uma pessoa que eu atendi faz uns 2 anos já. E ela falava assim, nossa, ela trabalha com farmácia. E ela falou assim, nossa, mas eu não concordo, porque ela vende medicamento para ansiedade, depressão, essas coisas. Eu não concordo, eu não gosto de medicamento, eu não tô feliz no meu trabalho, não sei o que lá. E, cara, eu falei assim, você não concorda, mas tem gente que precisa de ajuda para sair desse buraco, E eu precisei, né? entendeu? Então, assim, você está fazendo um bem danado E isso para tem essa vários. pessoa que precisa da ajuda do remédio. Não é todo mundo que precisa realmente, tem gente tomando remédio desnecessário. Mas e os que precisam de verdade? É isso. É químico, é química, E é não é uma necessário, às questão. vezes a química É é necessário. necessária, né? É isso aí. Cara, agora eu vejo ela ganhando altos prêmios de, tipo, a melhor Amém. vendedora, sabe? Então, tipo, é sobre isso, né? É E aí a sobre a gente volta gente nesse saber lugar. a importância do que você está fazendo. Só E o seu isso, trabalho, do por seu exemplo, servir. ele não é para todo mundo. O meu também não é para todo mundo. E tá tudo bem, a gente não precisa convencer, né? Porque eu acho que a gente, em muitos lugares, a gente acha que
esse é o único caminho ou que a gente precisa convencer o outro. E quando a gente está falando para muita gente, a gente não está falando para ninguém. Então, assim, é sair desse lugar de convencer, né? E realmente entender que cada um está na sua jornada. E acho que isso vai cair naquela conversa que a gente teve ontem, né? Eu não vou tentar convencer a outra pessoa a ver o mundo pelos meus olhos. Eu vou simplesmente amá-la do jeito que ela é. E é isso. É sobre isso. Porque é muita energia a gente tentar convencer o outro, né? E aí a gente atrai realmente as pessoas que estão prontas, que estão conectadas, que estão precisando daquilo que eu tenho para oferecer, ao invés de conectar com todo mundo. Então, escute o que está vindo de dentro, se reconectar com seus sonhos e não dos outros, parar de se chamar de perdida, quando na verdade você está precisando voltar para sua casa. Venha se alinhar com a gente já vai partindo aí para o final. Amanhã a gente começa o nosso programa para purificação uterina. Estou animadíssima com o Alecrim chegando aí de novo para poder trazer Nossa, alegria, trazer alinhamento, trazer purificação. Tem os 21 dias que a gente vai começar na segunda-feira também, então muitos movimentos acontecendo. Mas se você quer um movimento só seu, sem acompanhamento, né? Vamos dizer aí, você pode também começar pelo Inspira Mulher, 7 dias para voltar para si e se reconectar por apenas R$ 19,90. Comece hoje, comece por dentro, só comece pelo útero. Eu sou muito grata por toda essa jornada. A gente está nisso desde 2023 e é algo assim que realmente me trouxe muito alinhamento. a gente não para de aprender, né? Que Não. coisa louca. E a gente Não vai se para. purificando e E muda, aprendendo e e muda mudando e o se posicionamento. transformando. É sobre isso. Obrigada, gente. Obrigada por estarem aqui. Gratidão, Fran. Honro o seu Gratidão. servir. Um beijo. Também honro o seu. Com Deus. Beijo. Tchau.